Vou começar já mostrando aqui a nota divulgada à imprensa pelo Itamaraty, né, pelo governo, falando sobre esse telefonema entre os dois presidentes. Telefonema que durou 30 minutos, de acordo aí com os relatos. Temos aí a nota, vou destacar aqui o que realmente chamou a atenção. Olha, Lula solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. Então aqui dois pedidos do Lula: fim das tarifas e das sanções. O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações, que será feita com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad. E essa informação aqui a gente vai explorar bastante a escolha do Marco Rubio. Ficaram de marcar encontros presenciais, até uma dúvida aí se o Trump virá ao Brasil. Você pode dar uma olhada nisso que ele deixou no ar, neste vídeo, que foi um depoimento do Trump, né, uma resposta do Trump a respeito dessa conversa entre ele e o Lula hoje de manhã. Veja só o que disse o Trump. Mr. President, on today's call with Lula from Brazil, Yeah. are you considering lowering tariffs after the call? Well, I had a great talk with the president of Brazil, who's a good man. I met him actually at the United Nations. I was going up to make a speech and I didn't have a teleprompter. I was walking up to my teleprompter. I said, you know, I don't have a teleprompter. But just before that, I met with President Lula and I found him to be very good. I mean, we had a very good talk for about, 2 minutes. It was quite a day. That was a big day, but we met and we liked each other, and yeah, we had a great conversation. Yeah, we'll start doing business. And are you considering traveling to Brazil for COP30? At some point I would, and he's going to come here. We talked about that. Tá aí, Lobauer, conversa sem muitos detalhes do que o Trump vai pedir, né, nessa mesa de negociação. A gente só tem o que o Lula solicitou. Tua visão aí desse encontro virtual de hoje? Muito difícil. Bom, para a COP ele não vai vir com certeza. Acho que uma das poucas certezas que você pode ter é que ele não vem para a COP. Mas eu não sei, Renato. Eu tenho dificuldade de interpretar esse momento pelo seguinte: a carta, o encontro e a nota e o telefonema como consequência são uma conversa preliminar, cordial, não tem nada ali. Não teve nada de novo, né? Não tem um pedido, tem uma aproximação. Esse estilo do Trump de dizer, ele é um sujeito ótimo, química, não sei o quê, tem muito pouco valor. Não porque não seja interessante ou que o presidente não tenha isso, não é isso, o presidente brasileiro. Mas porque ele muda de ideia a qualquer minuto. Há um mês atrás ele estava esculhambando o Brasil, dizendo que isso aqui era um país socialista, que etc. E agora não. Então não dá para tirar muito dessas afirmações de sopetão que ele dá. Eu acho que ele pode mudar a qualquer momento e então não dá para tirar nenhuma conclusão. O que é interessante é que existe um primeiro caminho de conversa. Depois de vários meses, o Brasil ficou muito para trás nessas conversas. Chegou a hora realmente de tomar conta desse assunto, porque é um assunto que tem efeito direto na vida das pessoas e das empresas em particular. As empresas sofrem aqui. Hoje mesmo de manhã eu estava com uma turma aí que exporta para os Estados Unidos. Pessoal, é uma outra turma que eu não sabia, além do mármore, além do mel, pessoal que exporta peixe. Peixe é 100% para os Estados Unidos também, então peixe congelado, né? Então você vai vendo que tem muita indústria importante, tal, que tá sentindo. Então é uma coisa de interesse nacional, tem que ser feito. Determinaram os interlocutores, e aí vem essa questão do nosso lado, é um vice-presidente, porque é ministro do Desenvolvimento e Comércio, o ministro da Fazenda e o Itamaraty, enfim, que é o natural que seja essa trinca aí, e do lado de lá é o Marco Rubio. Então você fez a abertura aí, o Marco Rubio é um secretário de Estado, um sujeito que tem uma trajetória familiar e uma visão de América Latina bem restrita, não acha graça nenhuma nessa agenda. Filho de cubanos, né? Filho de cubanos, exilados, e um sujeito que tem uma visão bem dura. Você vê o que está sendo feito com a Venezuela agora, e todos os países que têm um viés latino-americano nessa onda do populismo de esquerda, vai penar na mão, até onde eles puderem, eles vão. É o que a gente tem visto. Então, se ele vai ser o negociador, eu acho que ele vai trazer um pouco mais dessa pressão sobre o judiciário, para colocar na mesa, né? Porque o que os americanos estão incomodados, e a sociedade brasileira também, não é uma coisa só de interesse americano, acho que é muito mais de interesse nacional e brasileiro, essa hiperatividade
e esse descumprimento constante da Constituição brasileira pelo Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal. A impressão que eu tenho é que ele vai colocar isso na mesa. O que ele vai conseguir com isso eu não tenho ideia, mas a possibilidade de você ter um segundo e um terceiro encontro é grande, porque não vai... Eu acho muito difícil que o Marco Rubio e os Estados Unidos, numa conversinha de meia hora na Malásia... Encontro mesmo não aconteceu, né? Não Teve aconteceu. Conversas ali, vamos marcar. Até agora tá no vamos marcar. Se for o encontro na Malásia, não vai ser Também encontro não vai ser conclusivo, vai ser uma coisa que vai para o ano que vem, e mesmo porque, eu acho que o mais importante, do ponto de vista político, esse é o melhor cenário para o presidente Lula e para o governo dele, que estavam enterrados. Eles renasceram com essa agenda aí, do ponto de vista da popularidade, a imprensa trabalhando em cima. Então, assim, por incrível que pareça, com os danos que isso traz para a economia brasileira, ele renasceu politicamente, ele reviveu e está revivendo, ele vai aproveitar essa onda. Vamos ver como é que vai terminar, né? A Ana Paula Henkel, que mora nos Estados Unidos, acompanha muito de perto o governo Trump, tem muitos contatos, inclusive, ela tweetou o seguinte, olha só, saiu a nota do Palácio do Planalto sobre a conversa por telefone entre Lula e Trump. E aqui é a melhor parte da nota. Aí ela cita justamente a indicação do Marco Rubio para falar com o Alckmin e o resto da turma. E aí segue a Ana Paula. Ou seja, os interlocutores do Brasil não encontrarão com o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, que seria o equivalente ao ministro da Fazenda, ou então o Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio, mas com o Marco Rubio, secretário de Estado, e profundo conhecedor dos laços ditatoriais de Lula com regimes totalitários como Cuba, país dos pais de Rubio. Segue Ana Paula. Trump, mais uma vez, puxou Lula cordialmente para dentro da Casa Branca. Duvido Lula querer encontrar com Trump ao vivo e sozinho. Luiz Felipe, dá para achar que realmente essa é a estratégia aí do Trump? Está chamando o Lula para uma armadilha? Qual que é a tua visão? A visão do Trump é uma visão de chefe de Estado. Está chamando um país para uma conversa comercial. Só que está entregando essa conversa para o Departamento de Estado, que não vai ser só uma conversa comercial. Então, no primeiro momento, ele está fazendo o que todo chefe de Estado faria. Quem é o chefe de Estado irresponsável de não atender o telefone de qualquer país que queira fazer qualquer parceria comercial? O Brasil tem que estar aberto a qualquer país, fazer comércio com qualquer país. Assim como os Estados Unidos está aberto a fazer comércio com quem ele quiser, mesmo aqueles ideologicamente contra. E quem foi a grande pessoa nessa dinâmica foi o Trump. É engraçado ver a imprensa brasileira dizendo que a vitória do Lula, a atitude do Trump, sendo que o Lula não fez absolutamente nada. Muito pelo contrário. Ele chamava de fascista, nazista. O Trump é que tomou da high road, ou seja, que mostrou que é a maior pessoa ali nessa negociação, dizendo, olha, eu vou até conversar com você, vamos conversar. Está chamando publicamente o outro para uma conversa, sendo que o outro está fugindo, tentando fugir, escoar, porque ideologicamente ele já se comprometeu com todos os inimigos do Trump pessoalmente, mas também dos Estados Unidos como nação, como civilização. Então agora, de repente, olha, puxa, o Lula ganhou em trazer o Trump para a mesa. Que palhaçada, né? Isso a imprensa brasileira é totalmente irresponsável. Até o partido deles, eu vejo isso sendo a verborragia que você tem lá no Congresso Nacional. É exatamente essa, que não, teve uma vitória aqui do Lula, que ele que foi o grande, maior, porque os Estados Unidos não precisam do Brasil para nada. Então vamos entender aqui, porque o Lula pediu, agora então vai ser tudo entregue. Então é como já estão dando como se fosse entregue. Lula pediu para acabar com as tarifas, Lula pediu para... Já entregou? Então é que tá. Aí a gente tem um primeiro momento de quebrar o gelo e para uma conversa comercial. O Marco Rubio entende, e certamente a equipe que vai estar em volta com o Marco Rubio, não é só o Marco Rubio ali. Eles têm toda uma lista, toda uma gama de entregas e balanços que eles vão fazer. Não é só essa questão comercial que eu acho que vai vir para a mesa. E nessa questão eu acho que talvez os dois países, certamente o Brasil mais do que o Trump, ganha em ganhar tempo. O Brasil ganha, o governo Lula, aqui no comentário do Lobauer, ganha se nada acontecer, mas se mostrar que está tendo diálogo. E nada materialmente está sendo concretizado. Muito pelo contrário, até acho que as sanções vão aumentar. Até acho que isso pode acontecer, independente do governo Trump e dos diálogos. Acho que isso vai vir inexoravelmente, numa ação paralela.
Então, eu estou vendo assim, o governo aqui mentindo para a população brasileira, dizendo: ah, não, olha só, vitória nossa, estamos conversando, vamos restabelecer aqui comercialmente os laços e não vai ter nada desses problemas aí comerciais que a gente está vendo, e o governo é fantástico em fazer esse tipo de negociação. Ao mesmo tempo, você vai estar exatamente no caminho inverso, ou seja, comercialmente vai estar estagnado e politicamente deteriorando ainda mais, só que isso não vai estar sendo ventilado porque o diálogo não terminou. E não vai ter uma finalidade. Eu acho que esse tempo aí, quem ganha tempo, ganha. Como eu sempre falo na política, quem ganha tempo, ganha. E eu acho que o governo Lula, ganhando esse tempo, ele vai ter uma vitória. Não só política no momento, né? Ele pode se estabelecer melhor. Agora, eu acho que eu não vejo os Estados Unidos, politicamente falando, querendo entregar essa vitória política para o Lula. Pode ser que esse seja a dialética aqui internamente. Mas eu acho que é um risco para os Estados Unidos enorme de deixar o Lula no poder ou de fazer com que o governo Lula ganhe essa popularidade toda e seja o favorito no ano que vem. Eu acho isso completamente fora dos interesses norte-americanos. Por isso que eu acho que esse diálogo é só para inglês ver. E nem temos mais os ingleses para ver qualquer coisa que está se passando aqui no Brasil. Né? Tem essa também. E só a título de comparação, né, nas outras negociações dos Estados Unidos, ao longo dos últimos meses, a gente vê aí o Trump com vários países, né, essa questão das tarifas, ele negociando. Com a União Europeia, ele designou o representante comercial, Jameson Greer, para conversar lá sobre as tarifas em Paris. Com a China, também uma discussão comercial. E aí também o Greer foi o escolhido pelo Trump para negociar. No caso do Brasil, o secretário de Estado, que eu diria até que politicamente só perde para o presidente da República, né, em termos de importância geopolítica. Tem talvez o vice, e aí o homem mais forte dos Estados Unidos, com toda essa atuação no mundo, é o secretário de Estado, é o Marco Rubio. E quem é Marco Rubio? Vamos trazer um pouco mais de detalhes sobre o histórico dele e da opinião dele sobre o Brasil. Temos um tweet do Marco Rubio, agora, de julho, 18 de julho de 2025. Vamos dizer o que ele disse no X, já com a tradução ali embaixo. Né? O presidente Trump deixou claro que seu governo responsabilizará estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos. A caça às bruxas política do ministro Moraes, do STF, contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados no tribunal, bem como de seus familiares próximos, com efeito imediato. Isso aqui, logo após lá o anúncio das sanções a Moraes. Ou seja, Rubio aqui trazendo detalhes, né, uma opinião com detalhes daquilo que ele vê no Brasil. Um outro tweet do Marco Rubio, depois em setembro. Esse que a gente viu agora foi em julho. Vamos ver o que ele falou dia 11 de setembro. As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do STF decidiram injustamente prender o ex-presidente Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas. Fala aí bem forte do Marco Rubio. Isso aqui logo após o julgamento, então, no mesmo dia 11 de setembro, mês passado, aqui com o julgamento e a condenação do Bolsonaro. Para terminar, tem um vídeo, uma entrevista do Marco Rubio, que ele é perguntado sobre o Brasil. Vamos ver o que respondeu o secretário de Estado. The response there is that the rule of law is breaking down. You have these activist judge, one in particular, that not only has gone after Bolsonaro, by the way, he has tried to carry out extraterritorial claims against even American citizens or against someone posting online from within the United States, and has actually threatened to go even further in that regard. So there's going to be a U.S. response to that, and that's what we'll have some announcements in the next week or so about what additional steps we intend to take. But it's not, the trial is but one more chapter of a growing sort of judicial oppression campaign that has tried to reach American companies and even people operating out of the United States. Tá aí, Jean Turco. Esse é o interlocutor dos Estados Unidos que vai falar ali com o Alckmin, com o Mauro Vieira e com o Haddad. Tua visão. Olá, Renato. Boa noite a todos.
Pois é, muito importante essa questão de Marco Rubio ter sido nomeado como interlocutor, porque mostra não só isso que vocês estão falando, nós sabemos que ele é o arquiteto da estratégia da América do Sul para a Casa Branca, é o especialista deste tema, e sabemos também qual é a linha dele, né, devido ao perfil dele, à vida dele, ao passado dele, etc. É uma linha dura, exatamente, que vai contra essas ditaduras ou pseudo-ditaduras que tem, ou pseudo-democracias que tem na América do Sul e na América Latina. E também denota uma segunda questão. Primeiro, qual será a linha, a tendência, mas também que não é uma questão exclusivamente econômica, porque senão teria sido designado o ministro da Economia. Ao contrário, é uma questão principalmente política para os Estados Unidos. Claro que também tem as questões econômicas, claro que tem interesses econômicos também, mas tanto nas falas, nos depoimentos, nas postagens que você mostrou, na entrevista, etc., quanto nas ações concretas, sempre se fala, também nos comunicados oficiais da Casa Branca, das questões políticas, dos direitos humanos que estão sendo desrespeitados aqui, não só para Bolsonaro, mas para uma série e dezenas de pessoas. Então, é isso. O Brasil vai tentar levar a coisa só para o âmbito econômico, duvido que vão conseguir. Segundo ponto, notem, como estava mostrando Luiz Felipe, a fala de Trump, a atitude de Trump, é de chefe de Estado mesmo. Por quê? Ele só teve palavras boas para Lula, pessoalmente, especificamente sobre ele. Não obstante, Lula tenha criticado e insultado de todas as formas possíveis e imagináveis Trump, tanto agora quanto especialmente antes, durante a campanha eleitoral. Relembrando que ele já chamou de nazista. E o cara não respondeu a nenhuma dessas provocações. Essa é maturidade. Essa é a responsabilidade do cargo. Não relevar, não apelar, deixar de lado as questões pessoais. Qualquer outra pessoa teria se ofendido, teria respondido, e teria sido até razoável, sinceramente, né? Mas ele deixou de lado e está sendo pragmático e chamou para a conversa, até está fazendo esses joguinhos de falar que é simpático, estou sendo bem, pode ser, pode não ser, não importa. Mas não respondeu nenhuma provocação a tom, não se baixou ao nível do presidente da República Brasileira. Terceiro ponto, não sei se realmente haverá este encontro presencial, talvez sim na Malásia, mas não sei se haverá aquele encontro famoso, típico, que todo mundo estava esperando na Casa Branca, porque isso é o que Lula quer evitar a qualquer custo. Ele está disposto a fazer isso para não ser humilhado, como Zelensky, etc. Não vai jogar no campo de batalha do inimigo. Ele vai fazer isso só se ele tiver algumas garantias que uma humilhação daquele tipo não acontecerá. Último ponto, Renato, você perguntou antes, falou o que o Brasil está pedindo, pelo menos oficialmente está sendo claro, transparente, mas o que os Estados Unidos podem pedir? Podem pedir um monte de coisas. O Brasil está errando tanto que faltam coisas para pedir, na verdade. Primeiro, pode pedir questões econômicas, a questão do PIX, a questão da espionagem industrial, das patentes, por exemplo, da 5 de março, de produtos que imitam a marca, etc. tal, de copyrights e tal. Podem pedir também a possibilidade de entrar em alguns mercados, como o mercado da aviação, da telefonia, saúde, que são mercados muito fechados no Brasil, inclusive alguns ao nível constitucional. Tem vários empresários americanos que estão de olho no mercado de saúde brasileiro, que precisa de mais concorrência. Hoje a concorrência, por exemplo, no plano de saúde, foi se reduzindo muito nas últimas décadas. Antes nós tínhamos cerca de 4.000 diferentes planos de saúde, hoje temos cerca de 40. Então, caiu muito. Ainda, pode pedir, por exemplo, para parar de abastecer a Rússia, que está em guerra, para parar de comprar combustível russo, que de fato está financiando a guerra na Ucrânia, que é algo que tanto os Estados Unidos quanto a OTAN estão pedindo, não só para o Brasil, mas também para alguns países da União Europeia. E, de forma mais geral, que envolve uma série de ações e subconjuntos específicos, pode pedir, a meu ver, vai pedir, um desalinhamento, um recuo, alguma coisa desse tipo, em relação à China, Rússia, Irã, Venezuela, Nicarágua, Síria, Irã, etc. Sabemos que o Brasil, com este governo, está aliado a estes países de várias formas, já contamos aqui várias parcerias, várias ações e tal, e pode pedir isso. E, em última instância, pode pedir o que está sendo explicitado mesmo, ou seja, para voltar a respeitar os direitos humanos. A amplitude disso, obviamente, é um mistério.
numa negociação, geralmente, os dois têm que ceder alguma coisa. Alguém mais, alguém menos, mas é muito improvável que os Estados Unidos não precisem ceder alguma coisa.